Bom dia, pessoal! Como estão? Espero que bem. Todos recolhidinhos em suas casas, estudando bastante e refletindo um pouco aí sobre essas adversidades da vida. Hoje a aula causará um pouquinho de sono em vocês, pelo fato de que nós vamos estudar os hipnóticos e os ansiolíticos, que são substâncias que, entre outros usos, têm essa utilidade, causar sono, ok? Vou explicar os termos, né, de hipnose e ansiedade em tempos diferentes da aula, tá? Mas vocês vão ver que basicamente todos os fármacos que estão aqui classificados para vocês são substâncias utilizadas na indução do sono ou também na diminuição da ansiedade, né? Ansiedade patológica aqui mencionada. Bom, aqui nós temos então uma classificação das principais moléculas, fármacos, que são utilizados como hipnóticos e ou ansiolíticos. Tá? A primeira delas é a dos barbitúricos, que vocês já ouviram falar semana passada, benzodiazepínicos, que também já ouviram falar. Hoje nós vamos estudar com maiores detalhes essas duas classes. E vamos introduzir uma outra classe, que é a dos hipnóticos não benzodiazepínicos, e eu coloquei aqui hipnóticos porque eles são exclusivamente hipnóticos, eles não são ansiolíticos por natureza, e a gente vai tentar entender isso mais para frente. Classes que basicamente não têm muito mais uso, como é o caso dos hidrocarbonetos halogenados. Classe que chegou a entrar no mercado, mas ainda não tem uma popularidade muito alta, que é o caso dos agonistas de receptor de melatonina. O principal é a halmeutiona e derivados. E nós temos também aquelas substâncias que vocês viram o ano passado, né? Lembram-se dos antagonistas de receptores de histamina, anti-H1, que são os antialérgicos, né? Tradicionais, especificamente a difenidramina, que está em todos os antigripais, que na realidade o efeito de hipnose aqui é um efeito adverso por interagir, por bloquear esses receptores H1 em nível de sistema nervoso central. Tá bom? Bom, pessoal, então eu vou explicar em dois momentos o que seriam os hipnóticos e os ansiolíticos. Acho que primeiramente vamos iniciar aqui com o conceito dos hipnóticos, que são depressores do sistema nervoso central e são substâncias que podem ser usadas para obter diferentes graus de depressão. Você pode querer uma leve sedação, até mesmo uma anestesia mais profunda. Nós vamos entender isso daqui a pouco num gráfico. E é claro que isso tudo vai depender da dose e também, né, obviamente, da via de administração. Mas, em maior importância, a dose acaba gerando efeitos que podem ser desde a leve sedação até uma anestesia profunda. Né? Lembrando que quando eu estou falando em hipnose ou hipnóticos, eu quero moléculas indutoras do sono, né? Que nada mais é do que um processo reversível caracterizado pela inatividade sensorial e motora, além de uma resposta reduzida ao estímulo externo. Certo? Alguns de vocês, na realidade, têm respostas quase nulas ao estímulo externo em algumas aulas. Acho que vocês já devem ter percebido isso, né? Dormem, até chegam a babar de tanto sono, né? Queria saber o que causa isso em vocês, né? Se realmente é o hipnótico que vocês estão tomando ou se é o conteúdo da aula. Bom, então, em princípio, os hipnóticos são substâncias ou moléculas usadas para o tratamento de distúrbios do sono, né? Ou a famosa insônia. Acho que todo mundo já teve em algum momento, né? Principalmente tentando estudar para uma prova EAD e de QF. Eu acredito que talvez essa seja a primeira de vocês, né? Bom, para de brincar e dar aula, né? Que acho que é mais produtivo. Vamos para o próximo slide, então. Tudo bem aqui, né? Aqui é o gráfico que eu falei para vocês em relação à dose, né, de uma substância e o seu efeito
No caso, observem que aqui eu tenho um efeito basicamente normal com relação ao aspecto de atividade, né, do sistema nervoso central. E à medida que eu vou administrando doses aumentadas de uma substância, eu posso ter, sim, um alívio de ansiedade inicial, posso chegar a um nível um pouquinho mais alto de sedação, ou seja, aquela sonolência. Dependendo da dose, eu posso aumentar esse efeito para uma hipnose mais profunda, que é justamente o dormir. Em alguns casos, a gente chega a ter anestesia geral. Acho que vocês já tiveram um pouco de anestésico geral no primeiro módulo. E aqui acontecem problemas com doses muito altas, né? Desde a depressão cardiorrespiratória, pode, obviamente, chegar ao coma e nós não queremos isso, a morte, né? Então, na realidade, o fármaco, né, ele provoca um efeito contínuo e crescente de depressão no sistema nervoso central. Então, com um mesmo fármaco, eu posso até chegar a obter diferentes níveis de efeitos depressores, né, como já disse lá atrás. Então, lembrem-se sempre desse gráfico para entenderem também os efeitos, né, que podem ser obtidos mediante o uso de hipnóticos e ansiolíticos, né? Muito bem, vamos para o próximo. Nós vamos trabalhar então agora com a primeira classe química, e talvez uma das mais antigas, de hipnóticos e ansiolíticos, que é a classe dos barbitúricos, né? A classe dos barbitúricos, embora ela tenha essa característica de causar hipnose e também diminuição da sedação, da ansiedade, elas têm maior utilidade como anestésico geral, como vocês já viram, creio eu, lá atrás, no módulo 1, e como anticonvulsivante, como eu mesmo mencionei para vocês na última aula presencial que nós tivemos, né? Os barbitúricos, eles são derivados do ácido barbitúrico. O ácido barbitúrico nada mais é do que uma molécula obtida sinteticamente há muito tempo atrás, da reação do ácido malônico com... O ácido malônico é um derivado em que eu tenho 1, 2, 3 carboninhos, né? Hidroxilas de cada lado. Então, o ácido malônico que foi submetido à reação com uma ureia, N, carbono, dupla O, N. Né? Então, essa porção ureídica. Então, essa estrutura como um todo é chamada de ácido barbitúrico. O ácido barbitúrico não tem ação, não tem atividade alguma. Porém, substituições especificamente na posição 5 do ácido malônico, do ácido barbitúrico, geram compostos com atividade. Então, observem, né? A gente vai numerar aqui o ácido barbitúrico nesse formato. Então, esse será o nitrogênio 1. Nós teremos aqui um oxigênio ou um enxofre, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Seria a posição 2 da carbonila. E aqui a posição 3, ou seja, eu tenho um nitrogênio na posição 1, 3. Ok? E carbonila na posição, ou outro átomo aqui, na posição 2, na posição 4, na posição 5. Ok? E os substituintes, carbonila na posição 2, na posição 4 e na posição 6. Aqui, certo? E os substituintes geralmente estão presentes na porção ou na posição 5. Tá? Para que tenhamos atividade, seja ela qualquer uma dessas daqui, nós precisamos substituintes nas posições, na posição 5. Nós temos normalmente 2 substituintes, nunca um só. Ok? Bom, pessoal, eu acabei pulando o slide anterior, a parte que fala sobre a propriedade fisicoquímica do ácido barbitúrico. Ali só está mostrando para vocês que o ácido barbitúrico, ele, mediante ressonância e formação de enolato, naquela porção ureídica, né, nós temos aí a possibilidade de reagir com base, formando sais. Né? Então, o ácido barbitúrico ele é ácido pelo fato de que ele consegue reagir facilmente com base. Né? Então, ali a gente está mostrando 2 pontos de formação de sais
que normalmente são feitos para a formulação de derivados do ácido barbitúrico. Tá? Muito bem, então nesse slide nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura geral, né, dos barbitúricos. Acho que eu já mencionei no slide anterior, então eu tenho aqui a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. Né? Eu tenho nitrogênios na posição 1 e 3, e eu tenho carbonilas ou tiocarbonilas, né, em que esse X pode ser enxofre, na posição 2, 4 e 6, sendo que as substituições acontecem na posição 5. Necessariamente, como eu já disse para vocês, para se ter atividade, seja hipnótica ou ansiolítica, nós temos obrigatoriedade de substituintes nessa posição 5. Né? Então, eles são grupos essenciais para a atividade. Mas vamos falar isso com calma. Então, em princípio, aqui nessas caixinhas nós temos a relação estrutura-atividade dessa classe. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois vocês podem perguntar, né? Seja por chat ou a gente vai abrir também um dia de discussão para isso. Então, observem, né? Eu posso ter substituintes na posição 1, ou seja, no nitrogênio. Por exemplo, grupos alquil, grupos acil, aril. E esses substituintes, quando presentes, diminuem a atividade. Né? Quando eu tenho substituintes na posição 1 e 3, ou seja, nos dois nitrogênios, eu tenho praticamente ausência de atividade. Isso mostra que talvez esses nitrogênios, nesse formato, como doador de ligação de hidrogênio, né, porque ele tem um hidrogêniozinho aqui, possa ser relevante para a atividade biológica, obviamente, possa ser relevante para algum tipo de interação com o receptor. E a gente vai ver que em simulações computacionais, esse nitrogênio sim parece fazer uma ligação de hidrogênio com o alvo. Tá? Muito bem. As outras posições que podem ser modificadas, mas que não geram perda de atividade, são as posições, na realidade é a posição 5, com os substituintes R1 e R2, que são essenciais para a atividade. Um ponto relevante aqui que a gente tem que guardar é que, no caso dos barbitúricos, a lipofilicidade é extremamente relevante para a potência dessas moléculas e também para o início de ação. Tá? Normalmente, a gente tem que quanto maior o número de carbonos, maior a lipofilicidade da molécula. E nesse caso, para os barbitúricos, há um aumento da potência hipnótica, ansiolítica, e também nós temos um início de ação um pouquinho mais rápido. Tá? Então, começa a agir um pouco mais rápido. Uma molécula que acaba tendo uma boa penetração no sistema nervoso central. Tá bom? Isso é relativamente importante para o entendimento geral da classe. Normalmente, né, a gente tem ali em R2 um grupo etil. Vocês vão ver que é um grupo que está sempre substituindo a posição 2. E aparentemente é um grupo ótimo. Né? Você começa a aumentar muito esse grupo etil, você começa a ter perda de atividade. R1, né, aqui a gente denominando de R1, mas é qualquer substituinte aqui da posição 5, nós temos que essa posição afeta a potência, o início de ação e, obviamente, a duração de ação. Cadeias, por exemplo, alifáticas e longas, aumentam a potência e eu tenho um início de ação relativamente rápido. Cadeias alifáticas curtas ou aromáticas, nós temos uma potência um pouquinho reduzida e o início de ação mais lento. Na realidade, além do início de ação mais lento, eu também tenho uma molécula que acaba ficando por mais tempo gerando a sua atividade hipnótica ou ansiolítica. Então, é uma molécula que tem ação mais prolongada. Tá? Até porque ela sobe muito rápido no sistema nervoso central e, no caso dos barbitúricos, ela consegue
permanecer por mais tempo lá, exercendo o seu efeito. Tá? Muito bem. Então, observe uma questão importante aqui. Né? Os efeitos, né, dos barbitúricos, eles podem ser efeitos ultracurtos, efeitos intermediários ou efeitos longos. E notem o seguinte, que dependendo do tipo de efeito, eu também tenho uma atividade diferenciada. Né? Se nós pegarmos os extremos, aquelas moléculas que têm um efeito ultracurto, elas são anestésicas gerais. Uma molécula que causa uma hipnose profunda, rápida, e até mesmo um efeito anestésico geral. Como eu disse para vocês, ela penetra em grande quantidade no sistema nervoso central. Porém, existem outras moléculas que, com um efeito longo, embora elas causem uma certa sedação, embora elas causem efeitos hipnóticos, né? O uso mais provável dessa substância é como anticonvulsivante, porque é uma molécula que prolonga a ação, não é um efeito rápido no sistema nervoso central para causar uma depressão intensa e de curta duração. Né? Então, dependendo do tipo de substituinte nessa posição, nós vamos ter efeitos que podem fazer com que a molécula seja usada como anestésica geral ou como, por exemplo, anticonvulsivante. Esses efeitos curtos e intermediários geram moléculas que podem ser utilizadas como hipnóticos, como ansiolíticos. Porém, os barbitúricos, eles não têm tanta utilidade nesse caso. Né? Hoje, basicamente, nós temos ou um anestésico geral, que é o tiopental, ou anticonvulsivantes, como eu falei para vocês anteriormente, que é o caso do fenobarbital, gardenal. Notem o seguinte, né? Na realidade, quando eu tenho um efeito ultracurto, na posição 2 aqui, é normal nós termos a presença de um enxofre. Né? A partir do momento que eu começo a ter efeitos um pouquinho mais longos, o tipo de átomo na posição 2 começa a ser o oxigênio. Né? Notem que quando eu tenho enxofre nessa posição 2, a lipofilicidade ela é muito aumentada. Né? Acho que vocês devem se lembrar pelo fato de que o enxofre ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, o dipolo formado na carbonila, ou na tiacarbonila aqui no caso, é um dipolo relativamente menos intenso. Né? Então, eu tenho uma substância com alta lipofilicidade. Né? Então, é uma molécula que penetra muito rapidamente no sistema nervoso central e depois ela também sai de forma rápida. Por isso que o efeito é relativamente curto. Né? Existem outras moléculas, como é o caso das substâncias com efeito curto, intermediário, em que o enxofre foi substituído por oxigênio. E esse é o tradicional núcleo barbitúrico. Né? E dependendo do tipo de cadeia, nós vamos alterando o efeito ultracurto para um efeito um pouco mais prolongado. Sendo que, no caso em que nós temos o grupo fenil na posição 5, associado também a outros da posição 1, nós temos moléculas com efeito mais longo, que acabam sendo, que ficam no organismo por mais tempo. Tem uma boa penetração no sistema nervoso central, mas ficam por mais tempo no organismo, até por questões de maior dificuldade metabólica. Tá? Muito bem. Não sei se está claro, mas vamos ver aqui, olha, os principais fármacos barbitúricos. Né? Como eu disse para vocês, nós temos aqui o tiopental, que é um cara que tem o enxofre como sendo o átomo substituinte na carbonila. E notem o seguinte, né? Além do enxofre, eu tenho uma cadeia alifática relativamente longa. Certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carboninhos. E, exatamente como R2, eu tenho um grupo etil. Ok? Essa é uma molécula que tem ação ultracurta. Notem, por exemplo, o pentobarbital e o secobarbital de ação curta.
São moléculas que têm o oxigênio e que a cadeia, ela também é uma cadeia relativamente longa, né? No caso, o que garante uma lipofilicidade um pouquinho inferior aqui é justamente a substituição do enxofre por oxigênio. Se vocês observarem, no caso aqui do barbital e do sequibutabarbital, a ação é intermediária. Olha o número de carbonos da cadeia. 1, 2, nessa porção. Aqui é o grupo etil característico. 1, 2, 3, 4. Nessa porção, grupo etil característico. Esses são compostos com ação intermediária. E nós temos também os efeitos ocasionados por substituição na posição 5 de um grupo fenil, né? Aqui, de novo, nós temos a posição 5 com um grupo etil e grupo fenil associado gera uma molécula com ação relativamente mais longa, né? Então, uma substância que tem uma ação um pouco mais longa é uma substância que pode ser usada como anticonvulsivante. Uma substância que tem uma ação mais curta e rápida, né, é aquela que pode ser utilizada como um anestésico geral. Então, esses, né, tiopental e fenobarbital, são os dois únicos hipnóticos, ansiolíticos e, no caso do tiopental, anestésico geral, que podem ser utilizados hoje ainda na terapêutica. Tá? Os demais não têm um uso tão grande, mas era só para tentar explicar para vocês como que a ação ou o tempo de ação modificava em função do número de carbonos e da lipofilicidade da cadeia. Tá? Muito bem. Como que é o mecanismo de ação dos barbitúricos? Lembrando, né, que os barbitúricos eles atuam em receptor GABAérgico, do tipo GABA-A, que é aquele que promove em sua abertura a entrada de canal de cloreto e gera uma hiperpolarização da membrana. E, é claro, as terminações são as terminações inibitórias cerebrais, né? Lembram lá que o ácido glutâmico é transformado em GABA por ação da GABA descarboxilase. O GABA é eliminado, né, via condução do impulso aqui. Ele é eliminado das vesículas para a fenda sináptica e a fenda sináptica, então, o GABA pode interagir com seus receptores, ok? Na realidade, especificamente com o GABA-A. Eles também podem ser, né, o GABA pode ser degradado aí por ação de uma outra enzima que vocês já sabem que é a GABA-T. Muito bem, então, na realidade, aqui eu tenho os domínios, né, da porção do GABA, que não estão representados as 5 subunidades, alfa, beta e gama, mas estão, de alguma forma, representados os domínios onde nós temos a possibilidade de ligação do núcleo barbitúrico. Tá? Então, notem que aqui eu tenho a membrana externa e interna, as alças, né, os loops, e aqui as porções membranares da proteína. Né? E é justamente entre porção M1 e M2, aqui representada, o ponto de interação do núcleo barbitúrico. Se nós formos analisar com um pouquinho mais de detalhes, aqui eu tenho representado para vocês as moléculas, algumas moléculas de um barbitúrico, né? E essas moléculas elas interagem especificamente com alguns aminoácidos da porção alfa e da porção beta desses domínios. Tá? Bom, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre esse assunto. Tá? Aqui, nesse artigo da PLOS ONE de 2012, é feito um docking de algumas moléculas, né, do núcleo barbitúrico, para se tentar entender um pouquinho sobre o modo de interação. Né? Aqui eu tenho o tiopental e aqui o pentobarbital. Como vocês já sabem, especificamente o tiopental ele é um anestésico geral. Tá? O pentobarbital ele não tem essa característica, né? Mas também a ação é relativamente curta. O tiopental, vamos olhar aqui para ele. Né? Aqui está o núcleozinho
que a gente chama de núcleo barbitúrico. Notem que o nitrogênio está em azul, ou os nitrogênios em azul. Aqui a tiocarbonila e as duas carbonilas. Aqui eu tenho a cadeia lateral ramificada e aqui é o grupo etil. Conseguem enxergar isso? Espero que sim. Né? Então, notem que a molécula, entre várias possibilidades de interação, uma delas está aqui representada em pretinho, que é justamente entre o nitrogênio do núcleo barbitúrico com a serina 27. Isso daqui ajuda, na medida do possível, a justificar por que não pode haver substituição nesse nitrogênio. A substituição em um nitrogênio pode diminuir a atividade. Por quê? Vamos supor que esse nitrogênio, né, seja substituído aqui por uma metila. Essa interação ela pode, de alguma forma, ficar comprometida. Né? E, em tese, é uma molécula que ela pode girar dentro do sítio ativo. E o outro nitrogênio poderia tentar compensar um pouco essa falta de interação do nitrogênio 1. Né? A dissubstituição ou a substituição dos dois nitrogênios provoca realmente uma perda de atividade. Então, é bem provável que a gente teria, né, a gente afetaria em grande parte a interação, a ligação de hidrogênio com essa serina 27. Né? Então, isso aqui é um modelo, não é algo real, né, mas é um modelo que ajuda a justificar um pouquinho a relação estruturatividade. Né? A gente não consegue justificar a relação estruturatividade desses compostos por esse modelo baseado nessas ligações, tá? Nessas cadeias da posição 5. O interessante é que as cadeias da posição 5 elas parecem afetar muito mais a farmacocinética das moléculas, dos barbitúricos, do que a farmacodinâmica propriamente dita, porque tendo em vista todos eles têm um efeito inibitório, todos eles têm a capacidade de encaixar com GABA, certo? Com o receptor de GABA. Porém, vocês viram que a potência, né, o tempo de ação, a quantidade que chega, pode ser afetada mediante propriedades físico-químicas diferentes também, relacionadas basicamente à lipofilicidade. Tudo bem? Acredito que é isso por enquanto. Olha lá, ali é só mostrando então a serina 27. Okay? Bom, eu já mostrei esse slide para vocês algum tempo atrás. Aqui então eu tenho o receptor de GABA com as suas subunidades, 5 subunidades, né? Representadas por 2 alfa, 2 beta. Ok? Então eu tenho 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta. Os barbitúricos eles podem encaixar em regiões muito próximas, né? E em 2 domínios desse canal. Especificamente no receptor alfa e no receptor beta. Embora grande parte do que a gente sabe sobre os receptores GABAérgicos e a interação com o barbitúrico reflita aí uma maior interação com o domínio beta. Tá? Então, de novo, né, os barbitúricos eles se ligam a receptores GABAérgicos, eles prolongam a ação do GABA, aumentando o tempo de abertura dos canais de cloreto. Lembrando que o tempo de abertura, 10 segundos, passa, por exemplo, para 20 segundos. E são moléculas que podem atuar na ausência do GABA em concentrações mais altas. Tá? Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês um quiz, né? E depois eu quero que vocês me mandem essa resposta por e-mail, pelo Face mesmo, no integrado, tá bom? Quero que todos participem aí, pelo menos por enquanto, da resposta desse quiz. Ele é bem fácil, tá? É só me falar qual seria a letra e depois eu dou a resposta. Não vai ser agora não, tá? Tudo bem. Bom, pessoal, a gente viu até agora que os barbitúricos, embora eles tenham efeito hipnótico por atuar em GABA, os usos mais tradicionais são anticonvulsivantes, como anticonvulsivantes ou antiepiléticos,
e anestésicos gerais. Tá? Hoje em dia, devido aos prováveis efeitos adversos e, claro, a toxicidade dos barbitúricos, o uso como hipnótico está muito restrito. Tá? Mas agora a gente vai estudar um pouquinho a respeito de moléculas que têm atividade sim hipnótica e ansiolítica e são utilizadas com esses fins. Né? Embora algumas delas também sejam utilizadas, por exemplo, como anticonvulsivantes. Né? E outras podem ser utilizadas como indutores de anestesia. Tá? E para isso, eu coloquei aqui uma figurinha, né, tentando mostrar para vocês, de uma forma bastante bem-humorada, o que seria uma ansiedade e a sua classificação, desde uma ansiedade normal até uma ansiedade patológica. Então, uma ansiedade normal é aquela condição emocional construtiva e desejável, essencial ao desempenho do indivíduo. Então, você vai ter que fazer uma apresentação de QF. Se você não ficar ansioso, tem alguma coisa errada. Ou você sabe muito matéria, e isso não tem nada de errado, ou você não sabe nada. Mas essa ansiedade de ter que apresentar, ela é natural, porque vai te forçar a estudar um pouquinho mais, certo? Mas existe a chamada ansiedade patológica. Né? A ansiedade patológica é uma ausência de um perigo real ou emoção exagerada, levando então à diminuição da capacidade produtiva do indivíduo. Né? E essa ansiedade patológica, se a gente fosse estudar do ponto de vista clínico, tem várias classificações. Né? A mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. Porém, existe também uma super tradicional no meio que vocês encontram, que é a síndrome do pânico. Né? É uma outra classificação da ansiedade. Então, nesses casos, quando a ansiedade ela se torna patológica, pessoal, e o patológica tem a ver com exatamente uma ausência de perigo real ou emoção exagerada, o que inviabiliza a capacidade produtiva do indivíduo. Né? Nesses casos, a gente precisa sim de um tratamento. Tá? Enfim, eu coloquei aqui para vocês a classificação de distúrbio de ansiedade generalizada, distúrbio do pânico, os toques, as fobias e aqueles pós-traumáticos. Tá? Isso aqui é uma classificação psiquiátrica. Tá? Se vocês tiverem curiosidade de saber, de definir cada uma delas, existem literaturas muito boas, principalmente um livro de psicofarmacologia do Stahl. Depois eu até posso passar a referência para vocês. Então, nesse caso em que a ansiedade precisa de tratamento, nós podemos utilizar benzodiazepínicos e, ao mesmo tempo, é muito comum a utilização de antidepressivos. Que antidepressivos são esses? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A gente viu na outra aula, representada lá pela fluoxetina, pela sertralina, pela fluvoxamina e outros derivados. Tá? É muito mais comum o uso desse tipo de substância para o tratamento da ansiedade, embora os benzodiazepínicos sejam muito utilizados também para uma ação mais imediata e rápida. Né? Tem médicos que prescrevem benzodiazepínicos em doses bem baixinhas se a pessoa tiver no seu dia a dia, né, nas suas atividades de rotina, com algum nível de ansiedade exacerbado. E aí a pessoa faz o uso sublingual e acaba tendo uma diminuição daquela ansiedade. Então, assim, são doses bem baixinhas. Né? Agora, tem aquelas outras pessoas que precisam, né, tem uma ansiedade bastante excessiva, que precisam de dose original para realmente assim conseguir inclusive dormir. E é por isso que os benzodiazepínicos têm grande uso seja no tratamento de insônia, como hipnóticos, mas também no tratamento dessas ansiedades patológicas que podem prejudicar o bom andamento do sono. Tá?
Bom, como eu disse para vocês, os benzodiazepínicos, eles são utilizados no tratamento da ansiedade patológica, porém, também são substâncias que têm a capacidade de atuar como hipnótico sedativo, podem induzir anestesia, não são anestésicos, não são utilizados como anestésicos, mas na indução da anestesia, como anticonvulsivante, mas principalmente no uso em que requer uma medida imediata, como é o caso do estado mal epilético, e eles também têm um efeito relaxante muscular, e isso é relativamente interessante quando se quer tranquilizar e fazer com que a pessoa até entre num estado de hipnose um pouquinho mais adequado, né? São substâncias relativamente seguras em comparação com os barbitúricos, porém são capazes de gerar alguns efeitos adversos um tanto quanto característicos, como é o caso da amnésia anterógrada. A professora Rosana já deve ter comentado com vocês. Tá? São substâncias que causam tolerância e também o uso contínuo e a retirada súbita pode provocar síndrome de abstinência. Né? Bom, os benzodiazepínicos eles surgiram mais ou menos ao acaso por um desvio de rota sintética. Esperava-se encontrar essa estrutura e, na realidade, essa estrutura foi a obtida e ele acabou sendo, o clordiazepóxito acabou sendo o protótipo da classe, que através de melhorias de propriedades fisicoquímicas, nós temos aqui o primeiro fármaco, benzodiazepínico, que é um dos mais tradicionais, que é o famoso diazepam. Do ponto de vista estrutural, de estrutura geral e também de relação à estrutividade, a gente vai ter que olhar aqui na estrutura de uma benzodiazepina. Acho que vocês já devem se lembrar, mas um sistema benzodiazepínico tem aqui o anel A como sistema benzênico e a diaz, 2 nitrogênios na posição 1 e na posição 4, de um sisteminha de 7 membros que é uma epina. Então isso é uma benzodiazepina. Todo benzodiazepínico tem essa estrutura geral, associada a ele um terceiro anel, aqui chamado de anel C, ligado ao sistema benzodiazepínico pela posição 5. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação estrutividade dos benzodiazepínicos com base em cada um dos anéis. Tá? Como é uma classe extremamente estudada, temos muitos representantes na terapêutica, inclusive, os benzodiazepínicos eles possuem uma réia um pouquinho mais detalhada, um pouco até mais densa do que outros fármacos, do que outras classes. Então, aqui a gente começa pelo anel A, aqui em vermelhinho. Ele é essencial, mas ele tem que estar ligado ao anel B. Então, obviamente, o sistema benzodiazepínico tem que estar íntegro. E o anel A parece estar responsável por interações do tipo pi-stacking ou pi-pi. São aqueles empilhamentos do tipo pi entre anéis aromáticos. Não sei se vocês se lembram ano passado, mas eu falava que era o sanduíche de mortadela. A mortadela está com anel aromático e os dois pães podem ser outros anéis aromáticos fazendo um sanduíche do anel A. Então esse é o tipo tradicional de ligação pi-pi ou pi-stacking. Muito bem. Normalmente, aqui, esse sistema ele pode ou não ser substituído, o sistema A. Normalmente também as posições 6, 8 e 9 elas não têm substituintes, porque os substituintes diminuem a atividade ansiolítica, enquanto o substituinte eletronegativo na posição 7 aumenta a atividade ansiolítica. Quero deixar claro que aqui a gente está falando basicamente da atividade ansiolítica. Não estou falando da atividade de hipnose, nem da atividade anticonvulsivante, nem da atividade pré-anestésica. Tá? Aí a gente tem algumas modificações que podem resultar em compostos ativos. Então aqui é para termos atividade ansiolítica. E esse grupo eletronegativo nessa posição 7 parece ser importante para conseguir puxar nuvem eletrônica para o anel A. E esses grupos eletronegativos eles podem aumentar a densidade aqui, ou puxar o dipolo formado, a nuvem eletrônica formada
para essa região e isso parece aumentar então a interação do tipo p-stacking com o sistema, com o receptor, né, com o receptor de GABA. Muito bem. O anel B, aqui representado, B, em azulzinho, ele é essencial e ele deve estar ligado ao A. Ou seja, o núcleo benzodiazepínico é essencial para a atividade. Ok? Muito bem. Na posição 1, geralmente nós temos grupos volumosos, mas também não pode ter muito volume, tá? Que você acaba perdendo um pouco da atividade. Normalmente é encontrado metila, que dá uma atividade ansiolítica ótima, tá? Embora outros grupos um pouquinho maiores também possam ser observados, podem existir e ao mesmo tempo tem atividade ansiolítica interessante. Aqui, homólogos superiores diminuem a atividade ansiolítica. O que significa isso? Que se eu tiver um homólogo como a etila, né, um carbono a mais em relação à metila, propila, isso daí pode reduzir a atividade ansiolítica, tá? Por isso que a gente fala que a metila é ótima, tá bom? Muito bem. Na posição 1 e 2, ou seja, aqui na posição 1 e na posição 2, podemos encontrar alguns anéis fundidos, né? Como é o caso do anel imidazólico, que é aquele anel de 5 membros com 2 nitrogênios, ou anel triazólico, que também é um anel de 5 membros com 2 nitrogênios. E nesse caso, algumas dessas substâncias têm uma atividade ansiolítica aumentada. Tá? Não é muito usual encontrarmos esses tipos de compostos, mas nós temos, né, que eu vou mostrar para vocês logo adiante. Na posição 2, normalmente nós temos uma carbonila, tá? Normalmente. Aqui então, na realidade, a posição 1, 2 é uma amida, né? Que eu tenho uma carbonila. Aí está difícil de desenhar aqui porque eu estou no mousepad do próprio notebook, tá? Então, em princípio, esse grupo ele pode funcionar como um aceptor de ligação de hidrogênio, o Hydrogen Bond Acceptor, em relação a aminoácidos lá do sítio de interação do benzodiazepínico. Tá? E depois a gente vai ver isso com base também na relação ou na interação fármaco-receptor da classe. Na posição 3, que é essa posição aqui, o anel, nós podemos ter substituintes polares. Isso não afeta a atividade. Porém, a meia-vida do composto acaba sendo diminuída, porque esse é um ponto de metabolização importante dentro dos benzodiazepínicos, tá bom? Lembrando também que esse sisteminha aqui na posição 7, né, lá no anel A, ou os grupos eletronegativos na posição 7, podem reduzir metabolização também do sistema benzodiazepínico. Então, posições 4 e 5. Posição 4 e posição 5. Né? Normalmente, substituintes interessantes apenas na posição 5. O nitrogênio da posição 4 parece ser essencial, então não pode haver a troca, né? Ou a substituição dele. Retirada da dupla também parece diminuir a atividade ansiolítica. Então, no anel B, normalmente é importante ter substituição na posição 5, tá? Por sistemas aromáticos, como a gente vai ver logo em seguida. Tá? Então, o anel C, esse anelzinho aqui representado, é um anel não essencial. Ele realiza algumas interações hidrofóbicas adicionais. Porém, ele garante uma certa afinidade pelo receptor, porque ele gera uma alteração conformacional razoavelmente importante para encaixe. Né? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas imaginem que esse sistema anelar ele não está no mesmo plano, né? O anel C não está no mesmo plano do anel benzodiazepínico, do sistema benzodiazepínico. Se vocês enxergarem aqui, eu deixei uma visãozinha espacial. Notem, aqui em verdinho é o cloro, certo? Que seria da posição 7, o anel benzênico, e aqui o anel diazepínico com os 2 nitrogênios. Né? Aqui uma carbonila, oxigênio, aqui o nitrogênio com a metila.
Vocês conseguem enxergar que esse anel benzênico ele está num plano diferenciado dos anéis A e B? Acredito que sim, né? Então, na realidade, esse anel ele não é essencial, porém ele está presente em basicamente todos os benzodiazepínicos porque ele ajuda a orientar espacialmente e garantir uma certa afinidade aumentada em relação ao receptor. Tá? Eu posso ou não ter substituintes no anel C, mas normalmente existem os substituintes na posição 2', que são grupos ortosubstituintes. São substâncias que podem aumentar a atividade ansiolítica, exatamente por garantir uma alteração conformacional característica, né? A gente consegue enxergar que a posição orto é uma posição que afeta muito a conformação, né, de dois sistemas anelares ligados, por exemplo. Então é como se o anel, né, ele realmente fixasse, observem aqui, nessa posição, tá? Em relação ao anel ou ao sistema benzodiazepínico, né? O que se sabe também é que, aparentemente, substituintes na posição 4' geram derivados inativos, tá? Vocês vão ver aí que existem alguns grupos imidazólicos que estão substituindo o anel C como um todo, e esses são moléculas que não têm atividade agonista característica dos benzodiazepínicos, tem uma atividade diferenciada. Então, é uma réia um pouquinho detalhada, nós poderíamos detalhar um pouco mais também, mas eu acho que isso daqui acaba sendo um essencialzinho para vocês entenderem um pouco sobre o que pode ser feito no caso dos benzodiazepínicos, tá bom? Então, ó, aqui se vocês observarem, eu tenho várias moléculas, diazepam primeiro, oxazepam, lorazepam, alprazolam, clonazepam, bromazepam, florazepam, midazolam e flumazenil, né? Observem que eu tenho moléculas que têm ação um pouquinho, que tem uma meia-vida um pouquinho aumentada, né? E isso vai muito ao encontro dos tipos de substituintes que existem na molécula, tá? Como é o caso de diazepam, do clonazepam e do bromazepam. E eu tenho moléculas que apresentam uma ação, né, uma meia-vida pelo menos um pouco mais curta, que também vai ao encontro de substituintes mais polares em sua estrutura, tá? Observem, por exemplo, em comparação, o oxazepam com o diazepam. Quais são as diferenças, né? O oxazepam não tem a metila do nitrogênio 1, certo? E ainda o oxazepam tem uma hidroxila na posição 3. Isso faz com que a molécula seja relativamente mais hidrofílica. Então, embora os benzodiazepínicos, praticamente todos eles têm uma potência muito parecida, uma afinidade muito boa pelo receptor, eles se diferenciam, em termos gerais, pela farmacocinética e muito pela meia-vida, né? Notem que a gente tem alguns compostos, como é o caso do midazolam, aqui embaixo, que tem a meia-vida muito curta, tá? E esse tipo de substância, inclusive, é usado como pré-anestésico, né? Ou até mesmo para uma indução de um sono mais profundo em determinados procedimentos cirúrgicos que requerem uma ação relativamente rápida e que não, muitas vezes não necessita de uma anestesia, tá? Como é o caso, por exemplo, de uma endoscopia. Midazolam é muito utilizado como substância para induzir o sono nessas pequenas cirurgias ou até mesmo exames diagnósticos, né? Conseguiram observar as diversas estruturas e as modificações que são feitas em comparação lá com a relação estruturatividade dos compostos? Qualquer coisa é só perguntar se vocês não entenderam, tá bom? Bom, o flumazenil, ele é uma molécula um pouquinho diferente, né? Consegue enxergar que o flumazenil aqui, ó, ele tem um outro anel grudadinho, né? Embora tenha o sistema benzodiazepínico, não é o sistema 1,4 benzodiazepínico, é o sistema 1,5 benzodiazepínico.
e tem ainda aqui fundido a ele um anel imidazólico, né? Na realidade, o flumazenil é uma molécula que não se comporta como os demais. Ele é um antagonista benzodiazepínico. Tá? É um antagonista benzodiazepínico. Em alguns casos, o antagonista ele tem a utilidade de reverter quadros de depressão respiratória ocasionadas pelo uso excessivo, por exemplo, ou de uma quantidade bastante grande de um benzodiazepínico, tá bom? Bom, aqui é só algumas reações metabólicas, não há muito o que falar, pelo menos eu não vou dar detalhes agora. E os benzodiazepínicos, na realidade, eles se encaixam no receptor GABA numa interface entre a subunidade alfa e a subunidade gama, né? E eles provocam um aumento da frequência de abertura dos canais de cloreto. Então, aumentar a frequência significa que a cada segundo eles abriam 10 vezes, agora a cada segundo eles vão abrir 20 vezes, certo? E, detalhe, diferente dos barbitúricos, não atuam sem a presença do GABA, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu estou representando para vocês o receptor de GABA, uma visão transversal. Notem que aqui são os domínios, né? Beta em vermelho, alfa em amarelo e gama em azul. Essa região é a região, o poro, é por onde passam os íons cloreto. E aqui nós temos setas que mostram as regiões onde o neurotransmissor GABA encaixa e onde os benzodiazepínicos encaixam. Tá? Então, notem que os benzodiazepínicos eles vão se encaixar numa interface entre a subunidade alfa e gama. Para vocês terem maior clareza, vocês podem inclusive pegar esse artiguinho aqui da Nature Chemical Biology, muito bom, que mostra essas informações com maiores detalhes, tá bom? Mas, em princípio, se vocês enxergarem aqui, ó, eu tenho uma moléculazinha, ela está no CPK, no modelo CPK, Ball and Stick, no CPK, que é o modelo de volume, né? Notem que em verde aqui eu tenho um halogênio, eu tenho um sisteminha anelar gordinho. Aqui do lado mostrando nitrogênio e um oxigênio vermelho da carbonila. E fora do plano, aqui embaixo, eu tenho o sistema anelar C. Tá? Então notem que as regiões, né, alfa e gama são as regiões, a interface da região ou do domínio alfa e gama é a interface de interação dos benzodiazepínicos, ok? Muito bem. Aqui está representada uma visão um pouquinho mais aprimorada dessa interação. O que está em azul, né, são os aminoácidos referentes ao domínio gama, e o que está em amarelo são os aminoácidos ou a superfície representada pelos aminoácidos do domínio alfa. Tá? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho um sistema anelar nessa região com um átomo de halogênio. Aqui eu tenho o nitrogênio da posição 4, eu tenho a carbonila da posição 2 e lá no fundo eu tenho uma metila do nitrogênio 1. Aqui é o anel C aromático. Ok? Primeiro ponto, né, que eu acho que valeria a pena vocês enxergarem aqui. Observem que eu tenho que esse anel A com halogênio, ele está entre a tirosina 209, estão vendo o anelzinho da tirosina 209, e a tirosina 159. Conseguem enxergar que esses dois anéis da tirosina 209 e da 159 estão fazendo um sanduíche do anel A? Isso é o que eu mostrei para vocês do sanduíche de mortadela, do pilhamento pi.
Então, esse sistema anelar é estabilizado por esse tipo de interação. Tá? Observem também que o nitrogênio da posição 5 parece fazer uma interação de hidrogênio relevante com a serina 204. E a carbonila também faz uma interação de hidrogênio interessante com a trionina 206 e a 142. Okay? 206 e 142. Observem que, por si só, o sistema benzodiazepínico já conseguiria encaixar. Né? Porém, quando a gente introduz o anel C, há o aparecimento de interações adicionais. E é por isso que, possivelmente, a gente tem uma melhoria aí da potência de compostos que tem esse anel. Conseguem enxergar que o anel C aqui, ele está fazendo também um sanduíche com a histidina 101 e com a fenilalanina 77. Né? Eu tenho lá o outro sanduíche de mortadela. E esse sanduíche é mais evidente quando esse anel, observem a setinha aqui, ó, esse anel ele sofre esse giro conformacional. Tá? Eu comentei lá na réia que quando eu tenho anéis substituídos em orto, há uma tendência a uma alteração conformacional. E essa tendência é justamente sair mais intensamente do plano do que um anel não substituído. E é exatamente por isso que nós temos que o aumento, a introdução de um grupo em orto aqui, pode favorecer melhor a interação com o receptor. Tá? Um outro ponto importante é que, se vocês observarem lá na metila, né, do nitrogênio 1, essa metila ela é ótima em termos de volume, mas o aumento, né, pode começar a atrapalhar a interação do sistema anelar. Então, os homólogos superiores eles podem atrapalhar o encaixe perfeito que tem esse sisteminha com as duas subunidades. Tá? E é por isso que ela tem uma atividade ótima. Ok? Muito bem. Lindo isso, né? Para mim, maravilhoso. E aqui eu tenho mais um quiz para vocês, que também eu quero que vocês me deem a resposta posteriormente, tá bom? Parem o vídeo aí, façam a leitura. Se vocês não entenderem direitinho, tentem voltar um pouco na minha fala, e me deem a resposta também pelo Facebook posteriormente, tá bom? Bom, uma outra classe de fármacos que necessariamente são apenas hipnóticos são as substâncias chamadas de agonistas GABA-A não benzodiazepínicos. Né? Os tradicionais agonistas de GABA são conhecidos como benzodiazepinas. Tá? Então, essas são moléculas que interagem com o receptor GABA-A e são não benzodiazepínicos, embora eles se encaixem numa região muito próxima à dos benzodiazepínicos lá no seu receptor. Ponto importante, assim, até detalhando um pouquinho melhor a estrutura pentamérica do receptor GABA-A, como eu disse para vocês, ele possui duas subunidades alfa, duas beta e uma gama. Isso é o tradicional do receptor GABA-A. Porém, cada um desses domínios, né, o alfa, por exemplo, ele pode ter algumas isoformas, né, alguns subtipos. E no caso do alfa, esses subtipos podem ser desde o alfa 1 até o alfa 6. No caso do beta, pode ter desde o beta 1 até beta 3. No caso do gama, gama 1, gama 3. Embora o gama também possa ser substituído por outros tipos de subunidades. Tá? Então isso dá uma diversidade populacional de receptores GABA-A, né? Dependendo muito do subtipo do domínio. Né? Lembrando que os benzodiazepínicos interagem aqui na região
na interface entre alfa e gama, como já foi falado para vocês. Hoje sabe-se que, aparentemente, os receptores alfa-1, eles são receptores, né, as subunidades, os domínios alfa-1, são subunidades que garantem, mediante a ação de alguma substância, propriedades sedativas e hipnóticas. Alfa-2, alfa-3 e alfa-5, né, quando a gente tem esse tipo de domínio dentro da população de receptores, garante aí propriedades ansiolíticas, anticonvulsivantes e relaxante muscular. Alfa-2 e alfa-3 normalmente têm capacidade de causar propriedades ansiolíticas sem causar sedação, né? Isso aqui está sendo bastante estudado para que a gente consiga encontrar ansiolíticos que não causem sono e que deem uma qualidade de vida maior. Porém, o estudo de moléculas que atuam basicamente nesse tipo de subdomínio, subtipo de receptor GABA, né, que tem esse domínio como um subtipo de domínio dentro do receptor GABA, gerou o desenvolvimento de fármacos altamente seletivos para a porção alfa-1, que são os chamados Z-drugs ou fármacos Z. Isso aqui tem a ver com o nome, tá? Todos eles vão ter Z no nome. É meio ridículo, mas é isso mesmo, tá? E são moléculas usadas exclusivamente como hipnóticos. Eles têm sobreposição com o sítio de ligação dos benzodiazepínicos, né? E nessa interface, tá? Embora exista uma certa capacidade de interação com o maior número de aminoácidos da porção alfa-1, tá? São moléculas que causam menos sedação residual, ou seja, aquela letargia, né? E os efeitos colaterais, como a amnésia anterógrada dos benzodiazepínicos. Todos eles têm uma extensa metabolização hepática e, em alguns casos, há necessidade de ajuste de dose. Tá? Se vocês precisarem de um review interessante, está aqui no Nature Reviews para vocês lerem. Tá bom? Bom, quais são esses fármacos? Né? Na realidade, hoje, na terapêutica, aqui no Brasil, nós temos a classe das imidazopiridinas. Né? Então, olha aqui, o que seria uma imidazopiridina? Deixa eu trocar a cor. Esse seria o anel imidazol. E, se a gente for levar em consideração, aqui eu tenho um anel de 6 membros com nitrogênio piridina. Então, por isso, imidazopiridina. Okay? A imidazopiridina, tradicionalíssima e comercializada, é chamada de Zolpidem. O Zolpidem está em preparações aí como o chamado Stilnox, o chamado PATS, né? E ele tem uma afinidade, né, 5 a 10 vezes superior para essa subunidade alfa-1, né, quando eu tenho populações de receptores com diferentes subunidades alfa. E como eu disse para vocês, a alfa-1 está relacionada principalmente aos efeitos hipnóticos e sedativos. Né? Então, exatamente por isso, é uma molécula que tem uma capacidade ansiolítica fraca, anticonvulsivante fraca e, obviamente, relaxante muscular. Tá? Existem outras moléculas, como é o caso da ex-zopiclona, que é um metabólito, é um análogo, é um enantiômero puro, né? Esse carboninho aqui, que está representado de forma errada, mas é esse carboninho que tem que estar o carbono quiral, que é o carbono quiral. E, na realidade, é uma ciclopirrolona. Né? Então, ciclopirrolona é um anel pirrólico com uma acetona. Então, na realidade, é uma lactona, né? Uma lactama, perdão, tradicional. E também tem outra molécula, que é a chamada zaleplona, que faz parte da classe das pirazolopirimidina. Difícil, né? Trava-língua isso aqui. Então, a gente tem aqui um pirazol. E se nós analisarmos esse outro anel fundido, nós temos uma pirimidina. Tá? Então, por isso, pirazolopirimidina.
Um ponto importante aqui, que eu acho que válido observar, está nessa figurinha aqui do lado. Né? Os benzodiazepínicos, né, eles têm essa característica, né, um núcleo, imagine aqui uma coluna vertebral de interação, e uma região aqui acessória que pode se encaixar, pode ajudar o encaixe com o receptor. E no caso das imidazopiridinas, como é o caso do zolpidem, a gente também tem essa coluna vertebral que se encaixa, né, naquele sisteminha e, ao mesmo tempo, tem uma regiãozinha aqui também que pode garantir interação com a porção alfa. Tá? Bom, pessoal, não existe um estudo muito bem detalhado como foi feito para os benzodiazepínicos em termos de interação fármaco-receptor. Mas, se vocês quiserem dar uma olhadinha, aqui nessa revista, no Molecular Pharmacology de 2016, há uma proposta de docking, né, dessas moléculas, como é o caso do zolpidem e do diazepam, lá no sítio, né, da interface entre alfa e gama. A maior afinidade por alfa-1 ela parece ser relacionada com uma menor capacidade de interação com aminoácidos da região gama. Segundo os dados aí do artigo, um menor número de aminoácidos, né, no caso aqui estão sendo mostrados 3 aminoácidos da região gama, é explorado pelo zolpidem. Em contrapartida, os benzodiazepínicos eles exploram, aqui representados na verdade por 4 aminoácidos, eles exploram um número relativamente maior da subunidade gama do que os não benzodiazepínicos, tá? Como é o caso do zolpidem. Mas observem que as duas moléculas elas fazem interações muito próximas, em regiões muito próximas e de uma maneira bastante semelhante. Né? Como eu disse para vocês, aqui pode ser uma coluna vertebral do zolpidem e aqui seria a nossa coluna vertebral do benzodiazepínico. Ok? Então, a gente não tem como explicar muito bem essa maior afinidade. E como nós não temos análogos do zolpidem na terapêutica em grande escala, os dados de relação à estruturatividade também são bastante preliminares. Tá? Muito bem. Bom, pessoal, a última classe que a gente vai falar é a classe dos agonistas e receptores de melatonina. Lembrando que a melatonina é uma espécie produzida, uma substância produzida a partir da serotonina. Né? Notem lá que a melatonina ela tem uma amina acetilada, enquanto a serotonina tem uma amina livre. Né? A melatonina tem uma metoxila e a serotonina tem uma hidroxila livre. Né? Então é uma estrutura extremamente parecida com a serotonina. Né? E a melatonina ela se encaixa com receptores de melatonina do tipo MT1 e MT2, então receptores de melatonina do tipo 1 e do tipo 2. E a interação da melatonina com esses receptores provoca, então, uma regulação do ciclo sono-vigília. Né? Existe um aumento da síntese de melatonina, principalmente à noite, que justamente provoca aí a questão do sono. Né? No período do dia, a síntese é diminuída, então a pessoa tem a regulação da vigília de uma maneira bastante controlada. Né? Então, a melatonina é uma substância que hoje é caracterizada como um suplemento. Né? Então, muitas pessoas fazem uso de melatonina tentando regular o sono. Né? Porém, a melatonina ainda tem uma absorção bem errática e que gera uma biodisponibilidade mais problemática ainda. Tá? E é por isso que surgiram moléculas análogas à melatonina
que tivessem uma farmacocinética relativamente melhor, mas que pudessem também atuar seletivamente nesses receptores do controle de sono para o uso em tratamento de insônia, né? Então, na realidade, se vocês observarem, o primeiro fármaco a surgir foi a raumeoteona, que é da Takeda. Então, na realidade, é uma molécula que reduz a vigília e aumenta, né, o sono, por isso é utilizado à noite. E é uma molécula que tem uma semelhança tremenda aqui com a melatonina. Conseguem observar que aqui nós não temos o nitrogênio, né, característico do anel indol, mas nós temos o sistema aromático, o sistema de 5 membros, e aqui uma espécie de metoxila presa, ok? Na verdade, dentro de um ciclo. Ainda possui a cadeiazinha com 2 carboninhos e o nitrogênio. E aqui um éster com um número de carbonos um pouquinho maior do que o da melatonina, exatamente para garantir, juntamente com a falta do nitrogênio aqui do anel indólico, um aumento de lipo. E esse aumento de lipo deve provocar, sim, uma melhoria na absorção. Tá? Pontos importantes, né, ou vantagens dessas moléculas, como é o caso da raumeoteona, é justamente não produzir sedação residual, ou seja, aquela letargia, não causa prejuízo cognitivo, ou seja, a amnésia anterógrada, característica dos benzodiazepínicos, não está presente para essa classe. Também não causa tolerância e também síndrome de abstinência, como é o caso aqui do efeito rebote, né, com a retirada. Então, assim, em princípio, são moléculas que apresentam uma boa utilidade, né, do ponto de vista do tratamento de insônia ou como hipnótico. Existem moléculas que estão sendo produzidas, análogas aí, à raumeoteona, que é o caso da tasimeoteona, agomelatina. Então, são moléculas que têm uma certa semelhança estrutural, algumas com algumas restrições conformacionais, mas eu ainda não consegui buscar informações muito detalhadas sobre a prática clínica dessa substância, tá? Se tem um uso clínico muito grande ou não. O que eu posso dizer para vocês é que entre os hipnóticos mais tradicionais, a gente tem lá os benzodiazepínicos, especificamente o clonazepam, que é o famoso Rivotril, e dentro dos não benzodiazepínicos, o zolpidem. Tá? Esses são os 2 hipnóticos mais característicos. Embora a melatonina tenha sido utilizada como suplemento e a raumeoteona ainda não tem um mercado muito bom como hipnótico. De uma forma geral, as únicas substâncias ansiolíticas que a gente viu nessa aula foram os barbitúricos, que também não tem esse uso muito preconizado, e foram os benzodiazepínicos, ok? Porém, como eu disse também para vocês lá no início, hoje em dia os transtornos de ansiedade são muito mais trabalhados e resultados melhores são obtidos com o uso de antidepressivos e inibidores de recaptação de serotonina, ok? Então aqui tem algumas referências, né? Na realidade aqui o FOI famoso, e as referências que eu dei sobre alguns artigos durante a aula também servirão como base para vocês estudarem, tá bom? Bom, é isso. A aula é um pouquinho mais pesada pelo fato de nós termos aí uma réia um pouco mais detalhada de algumas classes. Mas qualquer dúvida também, por favor, pessoal, entre em contato, tá bom? Obrigado e até a próxima.